Olá, irmãos, tudo bem com vocês? O título da nossa devocional hoje é O que você tem se tornado? O texto base é Salmos, capítulo 115, versículo 4 ao 8. Diz bem assim: Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torna-se semelhante a eles o que fazem e quanto neles confiam. Há uma história infantil chamada O Hobbit, do professor Tolkien. Nela, ele nos apresenta um personagem muito interessante, cujo nome é Sméagol. Desde quando eu li a obra, o Sméagol sempre me chamou a atenção pela sua história de vida e a relação que tinha com o objeto pelo qual ele se encantou, que era um anel. No seu aniversário, ele e seu amigo saíram para pescar. Em um dado momento, um peixe puxa o amigo para a água, e depois de um tempo ele surge com um anel de ouro. Segundo a história, quando Sméagol viu o objeto, ele o desejou. Seu amigo não queria dar o anel, mas o desejo dele era tão grande que ele o estrangulou, para possuir o que tanto queria. Com o tempo, o Sméagol percebe que aquele objeto, ao ser usado, o deixava invisível. Então, ele passa a utilizá-lo para fazer travessuras. Porém, ao decorrer da história, vamos acompanhando a transformação do Sméagol, pois aquele anel que ele tanto usava pertencia ao Senhor do Escuro Sauron e foi com o tempo consumindo a mente do pobre Sméagol. A história desse personagem parece algo distante de nós, mas se olharmos com atenção, perceberemos que ele tornou o anel em um ídolo. No seu coração havia espaço só para o anel. Por isso que o Sméagol ele foi consumido por ele. E é isso que a idolatria faz com nós. Nós nos transformamos naquilo que adoramos. O texto de Salmos fala sobre isso. O Sméagol, com o tempo, podemos observar na história, ele foi se transformando em um monstrinho, pois o coração dele estava entregue ao anel. E por isso que diversas vezes ele fala, meu precioso. E diante disso, irmãos, eu queria fazer duas perguntas para vocês. O seu coração, hoje, está entregue a quem? Ou melhor, quem tem sido o seu Deus? Talvez não seja um anel, mas pode ser um carro, profissão, esposo, até mesmo os filhos. Timothy Keller, em sua obra Deuses Falsos, diz que podemos transformar coisas boas em ídolos. Podemos transformar aquilo que Deus nos deu em ídolos, como filhos, como uma boa profissão, como um carro. Podemos colocar, como o Sméagol colocou o anel em seu coração, podemos colocar essas coisas em nossos corações e tirando Deus dele. Segundo o puritano David Clarkson, ele nos diz que quando a mente se ocupa muito com o objeto e o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração da alma. Então nos tornamos aquilo que adoramos. O texto de Salmos, ele nos alerta sobre isso. Ao adorar outros deuses, adotamos valores e as perspectivas deles. E diante disso, gostaria de terminar a nossa devocional perguntando novamente: quem você tem adorado? O que você tem se tornado? Será que você tem se tornado mais como Cristo ou como os seus ídolos? Ou como aquilo que você tem colocado no lugar de Deus? Então, diante disso, eu quero desejar aos irmãos que tenham uma boa semana e que guarde essa mensagem no coração.